Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, hoje a gente vai para essa aula de sistema sensorial, que é uma aula que faz parte, na verdade, da matéria do sistema nervoso, mas está sendo aqui no Arcadas uma aula inédita, que a gente nunca deu antes. Também por questão de calendário, sempre foi difícil encaixar essa aula, porque os principais são aqueles 7 sistemas que a gente estudou, e essa parte do sistema nervoso, ela, de uma forma geral, ela caiu um pouco menos, mas tem um vestibular em especial que gosta bastante do sistema sensorial, que é o Enem. O Enem até gosta mais do sensorial do que da parte principal do sistema nervoso que a gente estudou, né? Então, se vocês forem pesquisar as provas do Enem, vocês vão ver que tem bastante coisa de visão, que é uma matéria de sistema sensorial. E tem pouco, por exemplo, de sistema autônomo, periférico simpático, parasimpático, daquelas questões. Então, é curioso ver como que para algumas provas o foco é um pouco diferente. Então, também pensando no Enem e em outras provas que possam cobrar o sensorial, eu preparei essa aula especial, nova, material novo, e fiz uma lista de exercícios. Então, eu coloquei lá todos esses exercícios do Enem que eu falei, estão lá, se vocês quiserem dar uma olhada, cobram conceitos básicos de sistema sensorial, principalmente da visão, normalmente. Mas tem algumas outras provas que podem cobrar às vezes também. Então vamos ver como é que isso funciona, beleza? Sistema nervoso sensorial, a gente quando estudou o sistema nervoso, a gente viu que o sistema nervoso tem várias subdivisões. Ele tem o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, e tem a ramificação do sistema nervoso para o resto do corpo, que é sistema nervoso periférico. São nervos e gânglios que vão levar neurônios, né, para todo o resto do corpo. Esse sistema nervoso periférico, que se espalha no resto do corpo, ele tem fibras aferentes e fibras eferentes. O que eu quero dizer com isso? As fibras aferentes são as que levam a informação para o sistema nervoso central. E as eferentes são as que o sistema nervoso central usa para enviar comandos para a periferia do corpo, né? Então, uma leva sinais para o centro e outra, o centro manda comandos para a periferia. Então, nesse sistema nervoso periférico, tanto no sistema nervoso motor quanto no sistema nervoso autônomo, visceral, tem essa mesma lógica de fibras que vão e fibras que voltam. A gente chegou a ver um pouco isso quando a gente estudou o arco reflexo, como que funciona o reflexo. A gente viu que tem um neurônio sensitivo que sente, por exemplo, quando a gente está andando descalço na rua ou em algum lugar, pisa num caco de vidro e como que aquilo é quase instintivo, a gente nem pensa, e o nosso neurônio sensitivo já mandou a mensagem para a nossa medula espinhal, que já respondeu sem passar pelo cérebro, né, com o neurônio motor falando para a nossa perna, o pé daí, né, levanta o pé daí, contrai o músculo, né, pelo neurônio motor agora, que é o de efetuar o movimento, o neurônio de comando, e a gente vai levantar a perna sem nem raciocinar, só como um ato de reflexo mesmo, né? Então a gente viu como que essas fibras aferentes, que é as que levam a informação para o sistema nervoso central, e as eferentes, são as que levam o comando, o movimento de resposta, como que elas se comportam. E aqui a gente vai ver um pouco isso, um pouco mais, porque quando a gente estudou no sistema nervoso esse neurônio sensitivo, esse neurônio sensorial, eu falei dele de uma forma indiferenciada, sem falar dos diferentes papéis que ele pode assumir, esse neurônio sensitivo. Então, nos exemplos que a gente usou de arco reflexo, é um sensor de tato, né? É um sensor de tato, é a pele como órgão sensitivo que está fazendo esse papel de sentir alguma coisa e mandar esse recado para o sistema nervoso central. Mas nem sempre vai ser a pele. A gente pode ter outros órgãos, e a gente tem órgãos especializados também, de onde partem neurônios sensoriais, neurônios sensitivos, levando informações vitais para o sistema nervoso central. E aí a gente fala dos nossos 5 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, né? Então temos esses 5 sentidos, digamos assim,
E a gente vê como todos eles estão articulados com o cérebro. Eles vão levar essas informações ao cérebro. Então, a língua vai ter neurônios sensoriais que vão levar as coisas lá para o córtex gustativo do cérebro, do encéfalo. A gente vê que o encéfalo tem partes específicas para lidar, para processar as informações de cada um dos 5 sentidos. Então tem o córtex gustativo, que vai processar o paladar, tem o córtex auditivo, que vai processar a audição, temos o córtex somestésico, que vai processar o tato, temos o córtex olfatório, bem perto aqui do teto das cavidades nasais, e não à toa, que vai processar os cheiros, né, o olfato. Temos lá na nuca, em cima do cerebelo, o córtex visual, que vai processar a nossa visão, e assim por diante, né? E o cerebelo vai processar também o nosso equilíbrio, o equilíbrio que não costuma estar na lista dos 5 sentidos, mas que poderia talvez estar, porque a gente vai ver que ele está completamente ligado com a audição. Ele tem uma conexão bem importante nesse ponto. E aqui, nesse ponto aqui de dor, temperatura, pressão, propriocepção, tudo isso aqui está envolvido com o tato, beleza? Que vão chegar lá para serem processados no córtex somestésico. Nossa, eu preciso lembrar isso aqui, qual córtex que processa cada coisa? Não, isso aqui é só para estou mostrando para vocês como é que funciona. O que vocês precisam saber é a partir de agora o que a gente vai ver, beleza? Primeiro ponto, então, visão. Primeiro, dos 5 sentidos, gente, visão, audição, tato, olfato e paladar. Se a gente for lá em vestibular, o que cai, quando cai de sistema sensorial, quase sempre são de 2 desses sentidos. Os 2 primeiros que a gente vai falar, visão e audição. Assim, eu diria que 90% das questões são ou de visão ou de audição. Muito difícil cair questão de tato, muito difícil cair, e praticamente impossível cair questão de olfato e paladar. Assim, é uma vez a cada 5 anos, 6 anos, que cai alguma coisa assim. Agora, o que pode cair com uma maior frequência é sobre visão e audição. Então, vamos focar agora no começo nesses que mais caem, beleza? Visão e audição. E aí a gente precisa conhecer um pouquinho como é que é a estrutura do olho. Se a gente for olhar para o olho humano, como é que ele funciona? Como que é a estrutura do nosso olho? A gente tem aqui, no começo, a córnea, que é essa parte, esse meio transparente aqui, que é o começo de onde entra a luz. Passando pela córnea, a gente tem aqui a pupila. O que é a pupila, gente? Nossa pupila, a gente tem a íris, né? Então, pessoas com olho escuro, assim, que nem eu, não dá para ver muito bem. Mas a nossa íris, a pupila é o buraco da íris. A íris, às vezes, quem tem olho claro, a gente consegue distinguir ela muito bem da pupila. Quem tem olho escuro, não dá para distinguir muito bem. Mas a pupila é o buraquinho da íris. Aqui nesse desenho, a gente está conseguindo ver esse pedaço aqui vermelho. Isso aqui seria a íris, né? Que algumas pessoas têm escura, outras pessoas têm clara, né? Verde, azul, cinza, castanha, etc. Isso aqui é a íris. Talvez tenha outra imagem que a gente consiga visualizar um pouco melhor. O buraco por onde entra a luz é a pupila. A íris, ela às vezes retrai e às vezes ela aumenta, diminuindo o espaço da pupila, né? Isso depende muito do objeto que a gente está focando, da quantidade de luminosidade no ambiente. Mas o movimento da íris, como músculo, não é voluntário. Ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo, né? Então, a gente não consegue, eu quero dilatar a pupila, eu quero contrair a pupila. Não conseguimos fazer isso de forma voluntária, né? Então, por exemplo, por isso que a gente dizem que a gente acaba se entregando, às vezes, se a gente encontra uma pessoa por quem a gente está apaixonado, porque a gente não tem controle por isso, né? Se a pessoa... a gente tem olho escuro, é uma vantagem pra gente, porque é difícil conseguir perceber isso, né? Mas para quem tem olho claro, dizem que quando a gente vê a pessoa que está apaixonada, a adrenalina faz o quê? A pupila dilatar, né? Então, daria para ver pelo olho da pessoa, uma pessoa apaixonada. E não tem controle sobre isso, né? Porque é sistema nervoso autônomo, beleza?
não é que nem as pálpebras, por exemplo, que a gente consegue controlar quando que fecha o olho, quando que abre o olho. Aqui é 100% autônomo. Aí, logo aqui dentro, a gente tem o cristalino, que é a segunda lente do olho. Então, o olho, a gente diz que ele é um sistema de duas lentes, né? Uma lente superficial aqui, que é a córnea, e uma lente mais interna, que é o cristalino, beleza? É esse conjunto de lentes que vai atuar no processamento aí dos raios de luz que chegam do meio externo, beleza? O cristalino ele não fica voando dentro do olho. Ele está preso aqui pelos músculos ciliares, né? Ciliares lembram um pouco margem, né? As margens de um rio. É como se fossem as margens em volta do cristalino que seguram ele, né? E esses músculos ciliares, eles conseguem, inclusive, contrair mais a lente, o cristalino, quando é necessário, ou relaxar essa lente. Né? Então, eles têm um papel muito importante na formatação do cristalino. Eu preciso processar a visão de um objeto que está bem perto de mim, esses músculos vão apertar de uma determinada forma o cristalino para eu conseguir fazer a minha distância focal, né? Quando vocês estudaram ótica, vocês devem ter visto que é muito importante para um sistema óptico o foco, a distância focal. E o que é distância focal? É onde eu localizo o objeto que eu estou querendo enxergar com relação ao centro da circunferência da lente que está processando aquela imagem, né? Então, eu posso ter uma lente que ela é mais côncava, mais convexa, e essas coisas vão interferir bastante na distância focal, né? Então, se ela tiver assim, se ela for mais curva, o foco, a distância focal, ela é mais próxima. E se ela for menos curva, a distância focal, o círculo acaba sendo muito maior e a distância focal vai ser bem mais distante, né? Se eu não me engano, a distância focal ela é metade do raio, não é? Quem aí for fã de física e lembrar dessa informação e puder me confirmar, eu agradeceria. Mas se eu não me engano é isso. Se eu me lembro alguma coisa das aulas de óptica, acho que a distância focal é metade do raio, ou seja, metade você pega até a metade do que seria a circunferência, aquilo ali é a distância focal. Se fosse até o meio da circunferência, aí é o centro, mas não é o centro que você marca, é a distância focal, que é metade. Acho que era isso. Se eu estiver errado, se alguém lembrar dessa informação aí, dá um toque, beleza? E aí, então, essas lentes vão se adaptar, né? A córnea não, a córnea fica estática, o cristalino que vai se adaptar a essa situação com a ajuda dos músculos ciliares, né? E aí, dentro do olho, a gente vai ter o quê? O olho ele é preenchido por uma gelatina, digamos assim, que chama de humor vítreo, né? É uma gelatina transparente por onde vão passar os raios de luz dentro do olho, né? E aí o que interessa realmente para a gente são esses tecidos que a gente vai ver aqui. Então o que acontece é o seguinte, no fundo do olho é onde vai ser processada a imagem, é onde vão ter células especializadas em captarem os raios de luz e processarem isso no sistema nervoso. Principalmente nessa parte que a gente está vendo aqui, amarela, que é o tecido mais interno, né? Dentro do olho é o tecido interno. Esse tecido a gente chama de retina, gente. E assim, as questões que vocês vão ver do Enem, acho que quase todas, a resposta da questão é retina. Ele está perguntando assim, qual é o tecido onde vão ser gravadas as imagens, ou que vão processar as imagens. Aí a gente coloca lá que é a retina, né? Quase todas as questões é perguntando isso, né? Precisando saber qual é a função da retina e onde ela está. Então, ela está aqui, ela é esse tecido amarelo bem interno aqui dentro do olho. E aqui, ó, se a gente for olhar aqui, essa aqui é a estrutura da retina, ó. Então, ó, esse tecido tá aqui, a gente vê a luz chegando aqui pela esquerda, e aqui é o fim da retina. Começam outros tecidos, né? Coroide, esclera,
coroide é o tecido que envolve a retina, esse tecido muscular aqui, que é o mesmo tecido que vai originar os músculos ciliares e a íris, beleza? E a esclerótica, ou esclera, é o que dá o branco do nosso olho, gente. É o tecido mais externo do olho. Então, o mais interno é a retina, depois vem a coroide, que é esse muscular que vai originar íris e os músculos ciliares lá dentro do olho, e o mais externo, cobrindo todos eles, é o brancão, que é a esclerótica, beleza? Então, a esclerótica cobre o olho inteiro, e a córnea é uma parte... A gente vê que quase o olho inteiro ele é brancão, né? Mas essa parte onde entra a luz não é branca, ela é transparente. Então, é uma parte especial da esclerótica que é transformada num tecido transparente, que é a córnea. Então, a córnea ela é derivada da esclerótica, mas ela tem uma pequena alteração para ser transparente, para permitir a refração, né, para os raios de luz atravessarem para dentro do olho, beleza? O cara falou aqui que meu olho dilata quando eu faço redação. Então acho melhor você ir para a aula de redação. Deixa eu excluir aqui. Como é que faz para tirar? Remover da reunião. Então, vamos lá. Prosseguindo, o que acontece aqui? Falei aqui das estruturas, retina, tal, esclerótica. Isso, a estrutura da retina. Então, vamos lá. Os raios de luz estão chegando aqui, então, simulando essa situação aqui, né? O olho nessa posição aqui da imagem, os raios de luz chegam por aqui, e o engraçado é que as principais células que vão processar esses raios de luz estão um pouco distantes do começo aqui da retina, né? Elas estão aqui no final. Aqui no final a gente vai ter umas células pigmentares, são as células que vão receber direto os raios de luz. E quem vai processar essa luminosidade são essas células aqui, ó, que a gente está conseguindo ver cinza, que são os bastonetes, e essas coloridas, que a gente vê verde, vermelho e azul, que são os cones, beleza? Muito importante. A outra metade das questões de visão pergunta sobre retina, só para saber o que é retina e onde ela está, e a outra metade quer saber a diferença de cones e bastonetes. Tá aqui, gente. São as duas células fotorreceptoras, ou seja, que vão receber a luz e vão processar essa informação no nosso cérebro. Vão levar essa informação pelo nervo óptico para o nosso cérebro, beleza? Como que funciona isso? Os bastonetes, eles não veem cor. Os bastonetes, eles vão ver a intensidade da luz. Então, se está mais claro ou se está mais escuro, beleza? Então, por exemplo, quando a gente está no escuro, a gente não processa muito cor quando a gente está no escuro, né? Se a gente está no quarto, está tudo apagado, é difícil a gente processar cor. Mas se a gente tiver uma boa visão noturna, se os nossos bastonetes forem bem equipados para a visão noturna, a gente vai conseguir distinguir bem o que é cada coisa, mas mais ou menos em preto e branco. Por quê? Porque os bastonetes não processam cor, beleza? E esses bastonetes, eles vão aprender a trabalhar quando a gente estiver num ambiente escuro, com pouca luminosidade, se eles estiverem bem equipados. E o que é bem equipados que eu quero dizer? Principalmente com vitamina A, gente. Então, a vitamina A, quando a gente fala que ela é importantíssima para a visão, é por isso, né? O beta-caroteno que ela tem, encontrado principalmente na cenoura, mas também em outros alimentos, ele é muito importante para o pigmento dos bastonetes. Os bastonetes são um tipo de célula, Beatriz. Aqui a gente está conseguindo ver que tem dois tipos de células fotorreceptoras na retina. Essas cinzas são os bastonetes e essas coloridas são os cones. São dois tipos de células, beleza? Dentro do tecido da retina. Então, a retina é esse tecido complexo, que a gente vê aqui que tem várias células. Está no fundo do olho essa retina. Dentro desse tecido, a gente tem vários tipos de células. Os mais importantes são cones e bastonetes que a gente está vendo aqui. Beleza? São tipos de células.
Então, esses bastonetes, eles funcionam à base de um pigmento para conseguirem ser fotorreceptores, para conseguirem receber luz e processar luz. Esse pigmento é a rodopsina, beleza? E para a existência desse pigmento, a vitamina A é imprescindível, né? Ela é muito importante para que esse pigmento possa existir nas células. Então, é por isso que, se eu tenho bastante rodopsina, mesmo no escuro eu vou conseguir enxergar, eu vou conseguir distinguir os objetos, né? Agora, se eu tenho pouca vitamina A, se eu não me alimento bem com vitamina A, a rodopsina, que é o pigmento dos bastonetes, pode ser prejudicada e aí a gente vai ter uma visão ruim no escuro, beleza? Os cones, por sua vez, não têm um pigmento. Eles têm vários tipos de pigmentos distintos, que eu não sei nem os nomes, porque eles vão processar as cores, né? Principalmente verde, vermelho e azul. E as cores que a gente enxerga, na verdade, são combinações de verde, vermelho e azul, beleza? Porque os cones processam principalmente essas três cores. A gente vai ter vários neurônios de associação, que a gente vê aqui em outras cores, e no final, finalmente, os neurônios ganglionários, os neurônios propriamente sensoriais, que os axônios deles, os rabos desses neurônios vão se juntar, formando o nervo óptico, ó, aqui, ó, nervo óptico, que vai lá para o encéfalo, né? Lá para a parte de trás, né, em cima do cerebelo, como a gente viu na nuca, que vai processar a visão, né, no campo que processa a visão no encéfalo. Beleza? Então, quem é daltônico vai ter problema nos pigmentos desses cones. Eu não sei exatamente se é isso, se é problema nos pigmentos desses cones, ou se pode ser algum outro fator. Mas essa é uma hipótese que me parece que pode ser, né? Às vezes pode ser uma falha nesses pigmentos, pode ter alguma falha na produção, mas eu não sei exatamente o que é, beleza? Vamos lá, então. Então, isso aqui é o principal que a gente precisava ver. Tem muita questão, gente. Na lista de exercícios que eu separei, vocês vão ver lá. Só de você saber que bastonetes cuidam da intensidade luminosa e os cones cuidam das cores, só isso já resolve quase todas as questões, porque as questões são isso, né? Uma pessoa soube que teve algum problema os cones estão com problemas, não sei o quê. O que será afetado? Será afetada a nitidez? Não, não é a nitidez. Será afetado a luminosidade? Não, não é a luminosidade. O que será afetado é a percepção das cores, né? E os bastonetes é o contrário. O que será afetado é a intensidade luminosa, é a clareza que nós vemos os objetos. Beleza? Então é importante aqui separar essas células receptoras, cones e bastonetes. Deixa eu ver se eu comentei tudo que eu precisava comentar aqui. Só um ponto aqui, gente. A retina, né, ela vai ter um ponto, isso aqui, né, só que eu vi em todas as explicações que eu usei para preparar a aula, então eu acho melhor eu reproduzir isso, que a retina, ela tem um ponto principal, que é o ponto onde normalmente a imagem é formada, que é bem aqui, ó, esse ponto aqui que está como mácula lútea ou fóvea. Ele é chamado de ponto amarelo, popularmente. Ponto amarelo ou mancha amarela. O que é esse ponto? É o ponto onde ele está diretamente, né, o oposto aqui da nossa pupila, é onde concentra a maior quantidade dos raios de luz que vem do meio ambiente. Nesse ponto que concentra a maior parte dos raios de luz é normalmente onde se forma a imagem no nosso olho. Ela é uma imagem invertida. Se vocês lembram da aula de óptica, a imagem que ela chega, na verdade, né, em pé, só que depois que ela passa pelas lentes do nosso olho, ela inverte de posição. E ela só vai ser desinvertida lá no nosso cérebro, só no encéfalo, que a imagem vai ser desinvertida, porque na retina ela forma uma imagem invertida.
né? Como se fosse de uma câmara escura, beleza? Então, esse ponto aqui é o ponto onde vai ter a maior concentração luminosa e o ponto onde, consequentemente, tende a ter mais bastonetes e cones, beleza? Para processar essa imagem. Um pouco embaixo desse ponto é o ponto cego que a gente diz. O que é o ponto cego? Porque vai ter vários axônios de várias partes da retina se juntando para formar o nervo óptico. Então aqui fica muito denso de axônios e os bastonetes e cones que ficam depois desses axônios, que a gente vê aqui, eles ficam um pouco mais profundos do que esses axônios, eles não é útil para eles estar ali naquele ponto. Então aquele acaba sendo um ponto cego com poucos cones e poucos bastonetes para processar os raios luminosos, beleza? Esse é o ponto cego, então, onde vão ter poucos embaixo do ponto amarelo, que é o principal ponto de luminosidade, vai ter esse ponto cego com poucos cones e bastonetes para processar a imagem, beleza? Alguém trouxe aqui pra gente. O daltonismo é um distúrbio genético ligado ao cromossomo X. Neste distúrbio ocorre um problema com os pigmentos de determinadas cores em células nervosas do olho, chamadas de cones. Então é exatamente isso que vocês falaram, né? Show, é isso aí, exatamente o que vocês falaram. Acaba tendo problema, né, nos pigmentos de determinadas cores em células nervosas do olho. Então são nos cones. Então é nos cones. Daria para fazer uma questão interdisciplinar, né, de genética com conhecimento de fisiologia aqui do sistema nervoso sensorial. Beleza? Show, obrigado, gente. Então vamos prosseguir aqui, ó. Aqui, como a gente viu, ó, falei para vocês, a imagem, ela forma invertida na retina. E o nervo óptico vai levar essa imagem, essa informação invertida lá para o cérebro. É só lá no encéfalo que ela vai ser desinvertida, né, para a gente enxergar como nós enxergamos. Então, assim que funciona esse sistema de lentes aqui do olho, como a gente está vendo aqui, né? Então, aqui, nessa imagem, a gente consegue ver as mesmas coisas, né? Aqui a retina, no fundo, aqui em amarelo. O brancão do olho aqui, a esclerótica ou esclera, revestindo tudo. Essa parte aqui da esclerótica que se transforma na córnea, um tecido transparente, que é a primeira lente do olho. A lente mais interna, que é o cristalino, que é sustentada pelos músculos ciliares aqui, né? A íris, que é aqui, ó. Aqui tá o olho de uma pessoa que teria o olho verde, né? A íris e o buraco da pupila no meio que permite a passagem da luz, né? Então essa imagem aqui está mostrando bem pra gente. E essa parte grandona do olho aqui, ela tem um tecido gelatinoso, que eu falei para vocês, né? Um líquido gelatinoso, digamos assim, que é o humor vítreo. Aqui na parte, nas câmaras anteriores, que aqui a gente chama de câmara anterior e câmara posterior, mas ambas juntas, câmara anterior e câmara posterior, estão aqui no começo, e juntas a gente chama de cavidade anterior, porque a cavidade posterior é esse olhão aqui depois, beleza? E aí, aqui na cavidade anterior, tanto na câmara anterior quanto na câmara posterior, temos esse humor aquoso, que também é uma espécie de gelatina aí, e aqui, no grandão, vai ter o humor vítreo, que também é uma outra gelatina, só para conseguir diferenciar um pouco essas coisas. Então, não é... Ela processa a imagem no sentido de que as células captam os estímulos da luz. Então, a luz chega, né, com várias cores, e essas cores elas são interpretadas pelos pigmentos das células. Aquelas células, os cones e os bastonetes, eles vão, pelos seus pigmentos, eles vão perceber se tem aquela cor ou não tem aquela cor. Então, eles vão levar aquela informação, cada célulazinha dessa, a gente tem, acho que, a gente tem, não sei se eu tinha visto 8 milhões de bastonetes e 100 milhões de cones, alguma coisa assim, mas é muita célula que a gente tem na retina, né? A gente nem acredita que cabe
cabe milhões de células num negócio pequeno que é esse nosso olho, né? Mas é muita célula. Cada uma dessas células vai analisar assim, tem essa cor ou não tem essa cor nessa imagem que eu estou enxergando? Tem. Cada uma delas vai levar pelo seu... vai acabar sendo transmitido por alguns neurônios de associação, como a gente viu aqui. Ó, vão ser levadas essas informações até um neurônio sensorial aqui no finzinho. Esse neurônio sensorial, o axônio dele vai juntar vários axônios, formar o nervo óptico, que um nervo é justamente a junção de vários axônios, levando um conjunto de informações para outro lugar. Esse nervo vai lá para o encéfalo. Cada um desses axônios que compõem esse nervo está levando uma informação. Tem ou não tem esse pigmento? Tem ou não tem essa cor? A junção de todas essas informações e a criação da imagem, na verdade, acontece só no encéfalo. Mas a gente poderia dizer de uma forma informal que a retina ela capta todos os estímulos necessários para a formação da imagem, né? Então é como se, está mostrando aqui, ó, a imagem se formasse aqui na retina, invertida, né? Mas a gente não vê essa imagem assim, ela está lá, só os raios luminosos estão lá, né? Mas a gente não vê lá. A gente propriamente só vê quando chega lá no encéfalo e isso é processado para nós. É como se o que está acontecendo aqui dentro do nosso olho nós ainda não estivéssemos a par disso, assim. É a parte, por exemplo, quem gosta de TI, software, essas coisas, é a parte da linguagem de programação. A gente usa os programas sem saber a linguagem que está por trás, né? Nem precisamos saber que existe aquela linguagem, né? Mas daria para ver que tem muita coisa por trás. É mais ou menos isso. Não sei se eu consegui explicar bem, ou se ficou um pouco confuso, mas é um pouco essa ideia. Realmente, nós só vemos depois que chega a imagem no encéfalo, né? Mas os estímulos visuais são captados pela retina. Tem uma formação de uma imagem na retina que não é visível ainda para nós, mas a imagem se forma lá, ela é percebida pelos estímulos, ela é percebida pelos pigmentos dos cones e dos bastonetes. Eles percebem, cada um deles individualmente, percebendo a presença de determinadas cores ou de intensidade luminosa, que são os bastonetes, vão levar pelos seus vários axônios dos neurônios sensoriais as informações lá para o encéfalo. E lá no encéfalo, tudo isso vai ser processado para desinverter a imagem e torná-la disponível para nós que habitamos esse corpo, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Beleza? Então é isso. Beleza? Aqui a gente está conseguindo ver como que isso funciona. Vamos ver aqui algumas coisas, ó. Aqui a questão das cores que eu falei para vocês, né? Então, temos o cone azul, que processa esse comprimento de onda aqui, que é o comprimento de onda que corresponde à cor azul. Temos o cone verde e o cone vermelho. O bastonete, ele acaba absorvendo mais ou menos, né? Aqui uma parte verde também, né? O principal que ele absorve é verde, mas a função dele não é ver cor. Ele acaba tendo uma circunferência, quer dizer, um comprimento de onda específico que ele nota mais, mas não é para efeitos de cor, é para efeitos de captar a intensidade luminosa, beleza? Então, só para a gente ver aqui qual é o comprimento de onda ideal absorvido por cada uma dessas células que a gente está vendo, beleza? A gente acaba vendo que, no final das contas, mesmo que a gente tenha cones especializados, só no azul, só no verde ou só no vermelho, eles cobrem quase todo o espectro das cores, né? Então, juntando todas as informações obtidas por cada uma dessas células, a gente consegue ver o mundo colorido como a gente vê, né? Juntando isso, a gente tem quase todo o espectro de cores que está coberto. Mas dizem que alguns animais conseguem ver muito mais cores do que nós, né? Então, eles provavelmente têm outros cones, né? Outras células que nós não temos, outros pigmentos que nós não temos para conseguirem ver mais cores, né? Ou fazer combinações de novas cores que a gente não consegue fazer no nosso olho. Beleza?
Isso é uma coisa importante, gente. As cores que a gente enxerga, elas correspondem a comprimentos de onda. Então, a gente vê que cada cor, ela tem um comprimento de onda aqui, né? Então, aqui azul, né, entre 400, 450 nanômetros e assim por diante. Então, algumas questões às vezes cobram isso também, né? Falando sobre os comprimentos de onda, o que significa isso, né? Já vi uma questão assim, se tem uma determinada luz que tem um determinado comprimento de onda, isso significa que ela é mais intensa ou menos intensa? Isso não tem a ver com a intensidade da luz. Ela pode ser mais ou menos... O comprimento de onda não tem nada a ver com intensidade, ele tem a ver com o tipo de raio luminoso. Qual é a cor desse raio luminoso, né? Então, então é importante notar isso, beleza? Falou de comprimento de onda, tem que vir na hora na cabeça de vocês a palavra cor. Eita, comprimento de onda diferente é cor, tá falando de cores, beleza? Então isso é importante a gente ter em mente, sempre lembrando do sistema visual. E aí o que acontece, gente? Pode acontecer alguns distúrbios aí da visão. A pessoa com o olho normal, que não sou eu, a gente chama de pessoa emétrope, ou emétrope, já vi as duas formas, né? Emétrope. Eu acho que emétrope deve ser o mais correto, né? É o olho normal. Mas ninguém costuma falar, eu sou emétrope, né? As pessoas simplesmente falam assim, eu não preciso usar óculos, né? Não preciso usar nada dessas coisas aí. Mas, alguns de nós precisamos, né? E aí somos míopes ou hipermétropes. Ou podemos ter astigmatismo, que também é um outro distúrbio da visão. Os principais são miopia e hipermetropia. A miopia é a dificuldade para enxergar longe, e a hipermetropia é a dificuldade para enxergar perto. O que acontece na miopia e na hipermetropia? A miopia também é chamada do olho longo, quem tem o olho longo, né, comprido o olho. E a hipermetropia, que tem o olho curto. Por que diz isso? Porque na miopia é como se os raios luminosos eles precisam se encontrar para formar a imagem, né? É como se eles se encontrassem antes da retina. É isso que a gente está vendo aqui nessa imagem, ó. É como se os músculos ciliares aqui, as lentes do olho, fossem tão fortes que elas fazem os raios de luz convergirem mais do que eles deveriam. E eles acabam se encontrando antes da retina. Então a imagem se forma aqui no meio do humor vítreo, no meio da gelatina do olho, que não ajuda nada. Aqui não tem células fotorreceptoras para processarem essa imagem. E quando chega na retina, esses raios já se separaram de novo. Então a pessoa enxerga um borrão, né? A pessoa não consegue enxergar as coisas de longe. A hipermetropia é o contrário. As lentes elas são muito fracas. Então, em vez de convergir para encontrar na retina, converge menos. Então, a imagem só se formaria depois da retina. É isso que a gente está vendo aqui, ó. Aqui está a retina, né? No fundo do olho, mas a imagem só se forma depois da retina. Por quê? Porque deveria convergir mais. Esse sistema de lentes deveria ser mais forte. Algumas questões já colocaram assim, poder refrativo. O pessoal da física encrencou com essa questão. Acho que pedindo até anulação, porque fala que poder refrativo não é exatamente isso. Mas é um pouco essa ideia, né? De conseguir convergir mais, tornar as lentes mais fortes para os raios, né? Conseguirem ter um maior desvio para se encontrarem. Então é como se a hipermetropia fosse um sistema de lentes mais fraco do que deveria ser, e a miopia é um sistema de lentes mais forte do que deveria ser. E por que dizem aqui uma curiosidade, né? Alguns dizem que, como consolo para os míopes, a miopia com a idade, ela tende a melhorar. A pessoa tende a ter menos miopia. Então, a gente, quando é jovem, né, a gente aumenta bastante. Né? Eu lembro que na minha adolescência, aumentou muito a minha miopia. Hoje estabilizou, mas foi passando assim de 1 para 2, e de 2 para 3, assim, muito rápido. Foi assustador assim na época, e depois estabilizou.
E dizem que quando a gente chega perto dos 40, 50 anos, aí começa até a diminuir. Volta para 2, para 1. E por que diminui? Porque a miopia é como se o sistema de lentes fosse mais forte do que ele é, né? Então, a imagem se forma antes da retina. Só que qual que é a tendência? Conforme a gente fica mais velho, os músculos ciliares que estão aqui segurando o cristalino, eles começam a ficar um pouco mais frouxos, começam a ficar um pouco mais relaxados, né? E eles relaxando, esses músculos relaxando, eles acabam deixando o sistema de lentes um pouco mais fraco. Então, se o nosso problema como míopes era que nosso olho era muito forte, o nosso olho acaba, com o processo natural de envelhecimento, ficando um pouco mais fraco. E isso faz com que a imagem, com a lente mais fraca, vai chegar direitinho na retina. Então, algumas pessoas que sofreram muito quando são mais jovens, sendo míopes, quando são mais velhas, a tendência é que melhore isso, que diminua a miopia, né? Porque o sistema de lentes vai ficar mais fraco. Para quem Nossa, que bom. Tem esperança para mim, então. Então, para quem é hipermétrope, por outro lado, que eu não tenho certeza do que eu estou falando, tá? Mas eu acho que aí não tem isso, né? Aí a tendência é piorar mesmo, porque o sistema de lentes vai ficar mais fraco. O sistema já é fraco e tende a ficar mais fraco, né? Aí se junta também com outros fatores, que são a presbiopia, que é muito comum nas pessoas com mais idade. A presbiopia é essa dificuldade para ler, né? Muitas pessoas precisam de um óculos só para ler, principalmente na fase idosa, né? Quando já estão na terceira idade, né, da vida. Porque o sistema de lentes vai ficar mais fraco mesmo. E aí, gente, como que corrige esses distúrbios, então? A miopia é um sistema de lentes muito forte ou um olho muito longo, porque se esse olho é muito longo, a imagem vai se formar antes de chegar na retina. A hipermetropia é um sistema de lentes fraco ou um olho muito curto, que a imagem se forma depois da retina. Como que eu vou corrigir, então, miopia e hipermetropia? Como que eu vou corrigir? Com nossos amigos, nossas lentes, né? E eu que sou míope, que lente que eu preciso usar? Qual é o efeito que se espera da minha lente? É um efeito convergente ou um efeito divergente dos raios de luz que chegam? Alguém tem alguma ideia? Então, gente, quem é míope, a gente viu que tem um sistema de lentes muito forte, né? Então, os raios de luz eles convergem antes do ponto que deveriam. Então, eu preciso colocar uma lente para que, junto com o resultado final, gente, ele é a soma do efeito de todas as lentes do sistema, né? Então, eu sem óculos, eu tenho já agindo córnea e cristalino. Se esse só córnea e cristalino não é suficiente para jogar a imagem certinho na minha retina, eu preciso colocar alguma lente a mais para que esse sistema óptico, somando o efeito de todas as lentes, consiga chegar na retina direitinho, né? Então, se só córnea e cristalino sozinhos estão formando a imagem antes da retina, eu preciso colocar uma lente adicional que vai o quê? Separar um pouco mais esses raios de luz. Então, é uma lente divergente, né? Vai separar um pouco mais os raios de luz para compensar as lentes do olho, de forma que agora eu consigo formar a imagem direitinho na retina, né? E a pessoa hipermétrope é o contrário. Então, eu preciso de uma lente com efeito convergente. Por quê? Porque o problema do hipermétrope é justamente que os raios demoram muito para se juntar, né? Eles vão se juntar só depois da retina. Então, preciso colocar uma lente que vai fazer convergirem esses raios para eles se juntarem direitinho na retina. Então, é uma lente convergente, beleza? Um outro distúrbio que as pessoas têm é o astigmatismo. O astigmatismo, ele aparece junto, às vezes, com miopia, com hipermetropia. Eu tenho astigmatismo, por exemplo.
eu tenho acho que 3 de miopia e 0,75 de astigmatismo. O astigmatismo, ele é quando a nossa córnea, o nosso cristalino, eles têm superfícies irregulares, né? Então, eles... Não é só uma questão da lente ser forte ou ser fraca, é que pedaços do cristalino, partes do cristalino e partes da córnea são tem uma forma um pouco diferente que prejudica a formação da imagem. Então, às vezes, a gente precisa de lentes específicas para ajudarem são lentes um pouco cilíndricas, que a gente chama, para ajudar o raio a passar bem pelo olho, mesmo com as deformações da córnea e do cristalino. Beleza? Mas é mais difícil cobrar coisa de astigmatismo. Normalmente as questões cobram miopia e hipermetropia. Beleza? Então esses eram os pontos que eu queria falar para vocês aqui do miopia e hipermetropia. Então com isso a gente finaliza aí as questões sobre a visão. Agora vamos para a audição, beleza? A audição que é o segundo bem importante dos 5 sentidos que a gente está vendo. E aqui, gente, entram alguns nomes bem chatos, tá? Mas eu preciso falar para vocês, vocês precisam estar familiarizados com eles. Então, vamos lá. O nosso sistema, a nossa orelha, ela tem 3 partes. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa, ela é formada pelo pavilhão auditivo. Aqui, ó. Orelha externa, esse é o pavilhão auditivo, né? Por que ele tem esse formato, a nossa orelha? Porque ele é o mesmo formato de uma... Como é que chama? Aquelas coisas que captam sinal. Esqueci o nome agora. Antena parabólica. Por que tem esse formato assim, né? Para captar, né, sons que vêm de diferentes sentidos, né? Que vêm de cima, que vêm de baixo, que vêm da frente, de trás. Então, um pavilhão auditivo, né? Alguns animais conseguem, inclusive, movimentar esse pavilhão auditivo, né? O burro, por exemplo, ele consegue movimentar, colocar o pavilhão auditivo para o sentido que ele quer ouvir o som, né? Nós não conseguimos fazer isso, mas outros animais conseguem. Então, ele vai captar, né, as ondas sonoras nesse pavilhão auditivo, que é essa orelha externa, digamos aqui. Mas a orelha externa se prolonga ainda um pouco mais para dentro, né? Tem aqui esse espaço todo aqui, que tem glândulas serosas importantes aqui para a lubrificação desse espaço. E aí, a fronteira entre a orelha externa e a orelha média é o tímpano, né? O que é o tímpano? É uma membrana, uma cortina que separa a orelha externa da orelha média. Então, isso que é o tímpano, beleza? Ele é essa parede que separa os dois. Depois do tímpano, a gente tem a orelha média. E o que tem de importante aqui na orelha média? Ela é a última onde vai passar ar, né? Então, o ar passa pelo tímpano. O tímpano, às vezes, está mais aberto, um pouco mais fechado, mas ele permite a troca de ar entre a orelha externa e a orelha média. Só que a orelha média não passa ar para a orelha interna, né? Então, acaba o ar aqui. Mas tem uma conexão aqui, tem uma tuba auditiva que conecta com a garganta. Vocês sabiam disso, gente? Que a nossa orelha é conectada com a garganta? É conectado com a garganta. É por isso que dizem, quando a gente tem uma variação de pressão muito grande, por exemplo, estamos subindo a serra, descendo a serra, ou às vezes está no avião, num voo longo, que o avião vai muito alto, tem uma variação de pressão muito forte, a gente sente uma dor, né, um certo desconforto, e falam o quê? Para a gente fazer o quê? Boceja, né? Por que bocejar? Porque quando a gente boceja, a gente está permitindo justamente que o ar da orelha se conecte com o ar que vem da boca. Então, a gente consegue harmonizar as pressões, né, da orelha com a pressão interna da garganta e melhora a nossa situação, né? Se tem uma diferença entre a pressão da orelha e a pressão da garganta muito grande,
isso pode nos dar algum desconforto, né? Então, por isso que falam quando a gente estiver com desconforto por causa de pressão, para bocejar, para engolir, porque todos esses processos movimentam aqui a tuba auditiva, que conecta a garganta, a faringe, com a orelha, beleza? Essa conexão está aqui na orelha média. E o que tem de importante nessa orelha média, gente? A gente tem 3 ossos muito pequenos, que a gente chama de ossículos, né? Quais são eles? O nome deles é martelo, bigorna e estribo. Qual que é a função deles? Eles estão conectados aqui com o tímpano, né? Quando chegam as ondas sonoras pelo pavilhão auditivo e entram para dentro da orelha média, o tímpano vibra com essas ondas sonoras. O tímpano vibrando, ele faz vibrar os ossículos que estão grudados no tímpano, estão logo atrás do tímpano, né, que é essa membrana aqui. Eles percebem essa vibração, que é a vibração dos sons, e um vai movimentando o outro. O martelo movimenta a bigorna movimenta o estribo, que é esse finalzinho aqui do último ossículo aqui. E agora, finalmente, o estribo, que é o último ossículo, vibrando conforme as vibrações anteriores, ele vai ter uma pequena entrada que ele vai conseguir cutucar lá dentro do que a gente chama de aparelho vestibular. E aqui vocês se encontram com o velho amigo de vocês, o vestibular, né? Então, para quem não sabe, vestibular é isso aqui. É uma parte da orelha interna, certo? Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, tudo isso aí é parte da nossa orelha interna, vestibular. Por que tem esse nome, vestibular? Tem alguma coisa a ver com as nossas provas? Não que eu saiba, né? É só um nome parecido. Mas não esqueçam desse nome porque ele cai, beleza? Aparelho vestibular é esse aparelho aqui da orelha interna. O que esse ossículo vai fazer então? Aqui na orelha média, o último ossículo, ele vai cutucar lá dentro, mandando essas vibrações que ele sentiu, fazendo essas vibrações mexerem lá dentro da orelha média. Vai ter uma pequena janela que o ossículo consegue entrar com uma partezinha. O vestibular cai no vestibular, exatamente, isso aí, né? Então, o ossículo consegue movimentar, né? Cutucar lá dentro do aparelho vestibular. O que ele está cutucando, na verdade, gente? Eu falei para vocês que só é revestido por ar a orelha externa e a orelha média. A orelha interna, ela é revestida por líquido. A gente vai ter a perilinfa e a endolinfa, que vão preencher esses tubos aqui da orelha interna. A orelha interna também é chamada de labirinto. Por que labirinto? Porque ela é cheia de túneis internos que vão processar, por onde vão se movimentar os líquidos, né? E esses líquidos vão processar, pela movimentação desses líquidos que nós, na verdade, percebemos os sons, né? Então, os ossículos vão fazer esses líquidos vibrarem, né? Com o toque desses ossículos, a perilinfa e a endolinfa, que são os líquidos internos aqui do aparelho vestibular e da cóclea, esses líquidos vão vibrar e aí vão ter células ciliadas revestindo internamente essas estruturas, o aparelho vestibular e a cóclea, que vão perceber o movimento do líquido. E percebendo o movimento do líquido, eles vão entender qual é o som e vão mandar essa informação para o nosso cérebro. Então, olha que louco, né? Na verdade, o movimento das ondas sonoras no ar, ele é transformado pela nossa orelha em um movimento no líquido. E é esse movimento de líquidos que nós somos capazes de interpretar como sons, né? Não é muito louco isso? Principalmente na cóclea, beleza? Então, aqui na orelha interna, revestida internamente por líquidos, onde são os labirintos, a gente vai ter uma ramificação. Para um lado, a gente vai ter principalmente o que a gente chama de aparelho vestibular. O aparelho vestibular,
a gente já vai ver um pouco melhor nas próximas imagens, ele vai ter os canais semicirculares. E ele vai ter duas câmaras. Ele é chamado de aparelho vestibular por causa dessa estrutura aqui, que é o vestíbulo. O vestíbulo é o que conecta os canais semicirculares até a cóclea. É essa ponte aqui entre os dois. Essa parte aqui maiorzinha. Isso aqui é o vestíbulo. Dentro do vestíbulo tem duas cavidades. Essas duas cavidades... Aqui a gente consegue, que são o trículo e o sáculo. São duas cavidades dentro do vestíbulo. Essas duas cavidades aqui, elas vão ser muito importantes aí para o processo de equilíbrio do corpo, assim como os canais semicirculares, e vão contribuir um pouco para a audição. Mas aqui se separam um pouco as coisas, tá? Então vamos só voltar aqui para eu aqui mostrar para vocês, tá? Então, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Orelha externa, orelha média com os ossículos, que vão movimentar a orelha interna, que é esse aparelho todo aqui, que a gente chama a parte de cima de aparelho vestibular e a parte de baixo de cóclea. É como se fosse um caracol, né? Por que esse caracol? Porque ela vai processar os sons ao longo desse caracol, né? Os movimentos do líquido vão ser processados ao longo desse caracol. É aqui nesse caracol a principal estrutura de percepção auditiva. Então, falou em audição, gente, falou em cóclea, beleza? É na cóclea que a gente vai processar os sons, tá bom? É no movimento do líquido dentro desse caracol aqui que são processados os sons, e aí sai o nervo coclear, né? O nervo da cóclea sai daqui levando essas informações captadas pelas células ciliadas, né? E essa parte de cima aqui, então, o aparelho vestibular que eu estou falando, né? Ele não processa os sons, ele tem uma outra função. Ele vai processar o equilíbrio, né? A nossa posição, a nossa geoposição no meio ambiente. É isso que o aparelho vestibular vai processar. E para isso servem os canais semicirculares, né? Esses canais aqui, que são mais... não sei o que é isso aqui, são arcos, né? Tem 3 arcos que a gente está vendo aí, né? Que estão conectados ao aparelho vestibular. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor, né? Então, a cóclea que vai processar os sons e aqui o aparelho vestibular com os canais semicirculares que vão processar as questões de equilíbrio. E é um sistema super complexo, mas super interessante, gente. Por quê? Vão ser 3 canais semicirculares. Cada um desses arcos, desses canais semicirculares... Por que semicirculares? Porque é a metade de um círculo, né? Meia lua, quase. Cada um desses canais semicirculares, ele está em um plano. Então, tem um plano que é esse plano aqui, horizontal. Ele consegue perceber quando eu faço esse tipo de movimento aqui, ó. Quando eu faço esse tipo de movimento, o líquido que está lá dentro, perilinfa e endolinfa, se movimentam de um lado para o outro e o meu encéfalo consegue perceber que eu estou me movimentando em relação à gravidade, por causa do líquido que está lá dentro, né? Estou fazendo esse movimento no canal semicircular desse plano. Mas eu tenho um outro canal semicircular que está neste plano, em pé. Então ele consegue perceber esse tipo de movimento que eu estou fazendo com a cabeça. Porque eu tenho lá dentro do canal circular um líquido que está subindo e descendo lá dentro, e as células ciliadas percebem dentro do tubo, né? Dentro dos canais, elas percebem o movimento desse líquido, que eu estou movimentando a cabeça para cima e para baixo. O que está faltando agora? Está faltando um canal semicircular neste plano lateral. Que tipo de movimento que ele vai perceber? Este movimento aqui, ó. Né? Aí o líquido vai de um lado para o outro. Então são os 3 planos. Olha como o corpo é um negócio inteligente, né? Tanto numa orelha quanto na outra, vão ter 3 canais semicirculares, um em cada plano geométrico, né? Para conseguir perceber a nossa posição no ambiente em relação à gravidade, né? Então não é só a visão que nos dá a nossa noção de posição, é
esse sistema todo, que é o aparelho vestibular, que percebe o nosso equilíbrio, né? E onde são processadas essas informações do nosso equilíbrio, gente? Então, as informações são captadas no aparelho vestibular, mas quem que processa as informações de equilíbrio? A gente já viu isso. Será que alguém lembra? Quem que processa as noções de equilíbrio? Vamos ver se alguém consegue lembrar. Tenho esperanças. Onde são processadas e reunidas as informações sobre equilíbrio? Cerebelo, isso aí, show. No cerebelo, né? Então, o cerebelo que está, né? Temos o encéfalo, embaixo temos o cérebro, na verdade, embaixo o cerebelo, né? Então, é o cerebelo que vai processar as informações que vêm do aparelho vestibular junto com as informações que vêm das fibras musculares do resto do corpo. Porque ele também controla o tônus muscular, né? Que é a contração natural dos músculos do nosso corpo. Então, é isso aí. Então, o aparelho vestibular, ele está conectado com o cerebelo. Beleza? O nervo óptico, a gente viu aqui, ó, tem um nervo que sai da cóclea, que é o nervo coclear, e tem um nervo que sai do aparelho vestibular, que é o nervo vestibular. Só que esses dois nervos se juntam logo depois que saem e viram um nervo só. Então, as informações sobre equilíbrio vão para o sistema nervoso central junto com as informações sobre audição. Por isso que eu coloquei aqui audição e equilíbrio. São duas coisas diferentes, mas que vão juntas, né, para o sistema nervoso central pelo mesmo nervo, o nervo vestíbulo coclear, porque acaba juntando os dois nervos anteriores, né? Então é isso, gente. Aí o que acontece? Mais por curiosidade, né? No interior do vestíbulo aqui, que é essa parte aqui, tem esses dois sacos que eu falei para vocês. Essas duas câmaras são o utrículo e o sáculo. E eles também ajudam para a gente perceber equilíbrio. Só que eles têm também pela movimentação de líquido, mas não apenas. Dentro deles, eles têm estruturas que a gente chama de otólitos, né? Acho que é isso que fala, otólitos. Deixa eu só confirmar aqui. Otólitos. Isso, são otólitos. Otólitos são pequenos pedacinhos de osso, quase, né? São pequenas mineralizações, pequenas pedrinhas que a gente tem dentro do utrículo e do sáculo. Para que servem essas pedrinhas? Essas pedrinhas, quando a gente está fazendo um exercício físico, ou qualquer tipo de movimento, né? Ou até estamos num carro, no ônibus, no metrô, o movimento dessas pedrinhas dentro do utrículo e do sáculo também informa para o nosso aparelho vestibular a aceleração do nosso corpo, a velocidade que a gente está correndo, que a gente está se movimentando. Então, eles percebem alguns movimentos, alguns outros movimentos, essas câmeras também percebem pelo movimento das pedrinhas lá dentro, né? Então, muito interessante essa forma de funcionamento pelos otólitos, beleza? Os peixes, muitos peixes são identificados, a espécie, pelo otólito, porque cada peixe tem um formato de otólito um pouco diferente. Essa pedrinha que fica dentro do aparelho vestibular, os peixes também têm isso, né? E isso é usado, às vezes, para identificação de espécies. Então, bem interessante essa questão aí. Beleza? E aí, só para deixar claro aqui, eu falei de vocês, endolinfa e perilinfa são os líquidos que percorrem tanto a cóclea quanto o aparelho vestibular. Por que tem dois líquidos? Porque a gente tem dois labirintos, quase. Um mais externo, que ele é o ósseo, então a estrutura mais externa da cóclea e do aparelho vestibular é uma estrutura óssea, é um labirinto ósseo. E dentro desse labirinto ósseo, tem canais de ductos que são membranosos, que não são feitos de osso, são só algumas membranas internas, que a gente chama de labirinto membranoso. Então, dentro do labirinto membranoso, que é o mais interno, passa o líquido da endolinfa, e dentro do labirinto ósseo, que é o mais externo, passa a perilinfa.
né? É o movimento desses dois líquidos que nos dá a informação tanto de equilíbrio quanto de audição. Beleza? Então, é isso que eu tinha para falar de audição e equilíbrio. Agora vamos para os outros, só para fechar, que são bem menos importantes e que raramente aparecem em vestibular. É só para finalizar mesmo, tá, gente? Então, na pele, a gente tem aí, ó, a pele tem uma estrutura bem complexa e a gente tem várias estruturas nervosas que vão perceber coisas importantes. O que são essas estruturas nervosas? O que são esses corpúsculos que às vezes a gente chama, né? Corpúsculo de Meissner, disco de Merkel, corpúsculo de Pacini, de Ruffini, terminal de Krause, etc., né? Essas estruturas são nada mais, nada menos do que dendritos modificados. Quando a gente estudou o sistema nervoso, a gente viu que o neurônio, seja ele sensorial, seja ele motor, seja ele o que for, ele começa, o impulso elétrico começa nos dendritos, né? Os dendritos vão até o corpo celular, onde fica o núcleo da célula. Depois do corpo celular temos o axônio, que é o rabão da célula. E no fim o axônio tem a terminação do axônio. O fim do axônio que vai se ramificar e vai ter a sinapse com os dendritos de um próximo neurônio, né? Aqui a fenda sináptica, onde vai ter a passagem dos neurotransmissores. E aí começa tudo outra vez. Então os dendritos são a parte do neurônio, a primeira parte do neurônio, que é a parte que percebe os estímulos, seja de um neurônio anterior ou, como aqui no caso, direto do meio ambiente. Então, esses dendritos vão ser modificados para perceberem alterações na pele, né? Então, em vez de ser só dendritos normais, eles podem formar pequenos corpúsculos no final desses dendritos que vão ser sensíveis a uma determinada característica, a uma determinada alteração, né? Então, especialização desses dendritos, né? Quais são esses corpúsculos, né? Então, os mais conhecidos são o corpúsculo de Meissner, ele é sensível a toques leves. Então, a gente tem bastante desses corpúsculos nas pontas dos dedos, é uma sensibilidade muito especial, né? Nas pontas dos dedos, na palma da mão, na sola dos pés, nos lábios. É a sensação do toque leve. São esses corpúsculos que vão perceber isso, né, nessas partes da nossa pele. Temos o disco de Merkel, que ele vai perceber a pressão leve, posição e forma. Então, por exemplo, se eu estou com o olho fechado e estou pegando aqui meu celular, sentindo meu celular, quem está conseguindo sentir essa forma, quem está processando isso são esses discos de Merkel aí. Eles que percebem a pressão leve sobre a pele e conseguem ajudar a gente a perceber a posição dos objetos e a forma dos objetos. Beleza? Corpúsculo de Pacini, acho que é o mais famoso de todos. Ele percebe alta pressão. Ele está na parte mais interna aqui da pele. Ele percebe alta pressão. Então, quando a gente aperta alguma parte da pele, quem está percebendo essa pressão sobre a pele são esses corpúsculos de Pacini, né? Quando a gente recebe uma massagem ou faz uma massagem em alguém, quem percebe essa massagem são bastante esses de alta pressão, né? Que a gente sente a pele afundar um pouco, né? Então, são esses corpúsculos aí que vão perceber. Aí, esses são, então, os mecanorreceptores, que a gente chama. Mecanorreceptores, percebem alterações mecânicas, né? Movimentos. Aí temos os termorreceptores, que percebem temperatura, que são os terminais de Ruffini, que vão perceber calor, e os terminais de Krause, que vão perceber o frio, beleza? Então, são terminais separados que percebem calor e frio. Temos as terminações nervosas livres, que percebem a dor, e também a coceira, né? A coceira, ela é percebida pelos mesmos terminais da dor. Muito engraçado isso, né? Mas são eles aqui. E, por fim, temos os dendritos que ficam enrolados em volta do lugar onde nascem os nossos pelos. Então, quando os pelos se movimentam, também tem, na base dos pelos, dendritos que vão perceber a movimentação dos pelos e vão levar essa informação. Aqui estou falando, quando eu me queimo, eu prejudico esses dendritos?
Então, é uma ótima pergunta. Sim, né? Inclusive, alguns tipos de queimadura, eu vi alguns artigos falando sobre isso, a gente já pode perder definitivamente alguns desses corpúsculos, né? Principalmente os que estão mais superficiais, né? Então, essas terminações nervosas livres, o corpúsculo demais, né? Se a queimadura for muito forte, pode perder definitivamente alguns desses corpúsculos, né? Eu acho que tem alguns tratamentos, claro, quem passa por queimaduras e tal, pode ter tratamentos para reverter isso. Mas quando a pessoa se queima, essas estruturas são atingidas, né? São prejudicadas. O neurônio não se regenera, né? Nem faz mitose. Então, porque quando eu me queimo, eu fico um tempo sem sentir bem, mas depois volta. Normalmente os neurônios não se regeneram. Ou seja, se o neurônio morreu, ele não volta. Mas às vezes, não é. Às vezes a gente perde sensibilidade não porque ele morreu, mas só porque ele foi atingido e precisa de um tempo para se recuperar, mas não que ele morreu. Né? Ele às vezes só precisa de um tempo para se readequar, se reacostumar depois de um trauma, por exemplo, que pode acontecer quando a pessoa tem algum acidente, né? Algum impacto muito forte em alguma região do corpo, beleza? Ok, é só por queimadura que prejudica esses detritos? Ou Não, tem eu acho outras que coisas? pode não só ter queimadura, qualquer coisa sobre a pele, qualquer impacto forte sobre a pele pode, mas muito forte que eu estou dizendo mesmo, né? Não é coisas de acidentes mesmo, né? Eu acho que podem afetar. Mas eu não sei mais detalhes para falar sobre isso, beleza? Beleza, beleza. Mas é muito comum esse negócio de acidentes, a pessoa ficar sem sensibilidade por algum tempo e depois a sensibilidade volta. Não é porque perdeu o neurônio, é só porque o neurônio ficou um pouco traumatizado ou não está chegando sangue direito, né? Então, muitos fatores podem estar envolvidos e a pessoa acaba depois recuperando a sensibilidade dela. Beleza? Aí, gente, então é isso sobre tato. Aí, paladar, gustação. Então, a gente tem na língua, mas também na garganta um pouco, né? No céu da boca, perto do fim da boca, também temos as papilas gustativas, os botões gustativos, né? Que são, na verdade, conjuntos de células que percebem alguns sabores, né? Então, dizem que os principais sabores que nós sentimos são 5: doce, azedo, salgado, amargo e umami, né? Esses são os 5 sabores que nós sentimos. E alguns biólogos contestam isso, tá? Não é 100% unânime, mas tem muita gente que acha que a gente tem partes da língua que percebem mais cada um dos sabores. Então, o doce a gente sentiria mais na ponta da língua. O azedo, mais assim nas laterais e pro canto. O salgado, bem assim, aqui na parte da frente, mas nas laterais, bastante. O amargo no fundo da língua e o umami aí na língua toda, né? E por que isso? Porque cada botão gustativo, ou seja, conjunto de células que percebem cada uma dessas substâncias, então o salgado vai perceber o cloreto de sódio, o azedo percebe os ácidos, o doce vai perceber a glicose e o amargo, outras substâncias. Então cada um ele está preparado, cada botão gustativo, conjunto de células que fica dentro do epitélio da língua, né? Dentro tem esses botões, esses conjuntos de células sensitivas, que eles vão perceber essas substâncias entrando lá dentro, porque essas substâncias se dissolvem na saliva e aí um pouquinho acaba entrando para dentro dos botões gustativos que percebem esse sabor. Beleza? Aí os neurônios sensoriais vão levar isso embora e isso vai ser percebido só lá no bulbo gustatório, lá no encéfalo, né? Como também os outros sentidos. Não tenho muito mais a comentar sobre isso aqui. Só uma coisa, o paladar, assim como o olfato, são quimiorreceptores. Então, a visão, ela é fotorreceptora, né? É um sentido fotorreceptor, ele capta luz.
a audição, ela não sei qual que é a palavra que usa, ela capta ondas, né? Ondas sonoras. Não é nem fotorreceptora e nem quimiorreceptora, porque não está percebendo substâncias químicas, está percebendo ondas sonoras, né? O tato, ele pode ser mecanorreceptor, como a gente viu, ver movimentos mecânicos, pode ser termorreceptor, perceber temperaturas, né? Pode ser nociceptor, que percebe dor, proprioceptor, que percebe posição, e paladar e olfato, o que eles são? São quimiorreceptores, paladar e olfato agora, esses dois finais. Por quê? Porque eles vão perceber substâncias químicas, né? Moléculas, eles vão reconhecer moléculas de substâncias, e esse reconhecimento que vai levar para o nosso encéfalo e ele vai entender, então é uma substância X ou Y, né? Então tem uma conexão entre paladar e olfato. O paladar vai perceber substâncias químicas na língua e o olfato vai perceber moléculas de substâncias químicas lá dentro das cavidades nasais. É isso que a gente vai ver aqui. 5, olfato. A gente tem lá nas cavidades nasais, no teto da cavidade nasal, digamos assim, no teto do nariz, lá dentro das cavidades nasais, lá no teto, que temos células específicas que vão perceber o olfato, né? Então, olha os dendritos delas aqui, ó, voltados para dentro da cavidade nasal, com cílios aqui, né, revestidos por muco, percebendo pequenas moléculas químicas que a gente cheira, né, e que são processados para dentro do encéfalo. Atravessa o osso aqui, essa placa cribiforme aqui é o osso, é o próprio crânio, né, que tem aí pequenos poros para permitir a passagem dos axônios. Esses axônios vão passar lá para o bulbo olfatório e lá vão ser processados os cheiros. Então, a gente vai entender os cheiros quando essa informação chegar para o bulbo olfatório. Beleza? Neurônios receptores olfativos aqui, que a gente tem lá em cima nas cavidades nasais. Então, é isso, né, que eu tinha para falar sobre os 5 sentidos, de uma forma geral. Então, como eu falei para vocês, algumas provas gostam mais do que outras, está relacionado com o sistema nervoso, o sistema sensorial ele é uma parte do sistema nervoso, e os principais são audição e visão, por isso que estão em verde, e os outros eu coloquei em amarelo. Na lista que eu fiz para vocês, eu só achei uma questão de tato sobre a pele, que eu coloquei lá, ou seja, é muito difícil cair, e eu acho que deve ter uma questão de paladar, mas também não precisa de conhecimentos específicos, então muito difícil cair, e olfato acho que não tem quase nenhuma também. Vocês vão ver que acho que tem 20 questões lá, no mínimo umas 15 são de audição e visão, que é quase tudo que cai sempre. Beleza? E equilíbrio, né? Então é isso. Vou terminar aqui a gravação.